Olá, eu sou a Tita e hoje venho falar um pouco sobre os meus livros não lidos. Eu venho-vos falar, é mais uma conversa sobre os livros que eu tenho por ler na minha estante. Não é nenhuma tag específica, não vos vou mostrar os livros, mas, tal como disse, é uma conversa. Vou começar, se calhar, por dizer o número de livros que tenho na minha estante por ler. Eu, neste momento, e se não estou em erro, são 101. Eu vou deixar por aqui o número, caso não seja o correto. E se calhar a esta hora estou a dizer: tantos, como é que tu és capaz de ter tantos livros por ler? Já lá vamos. Mas pensem sempre assim: há sempre alguém pior, entre aspas, que nós. Eu conheço pessoas que têm 200, eu conheço pessoas que têm 300 livros por ler, portanto, não entrem em stress. Eu também não entro. Eu não estou endividada, nem nada disso por causa dos livros. Se calhar para muita gente eu acredito que fiquem chocadas com este número, mas eu não sinto arrependimentos dos livros que tenho. Se calhar há alguns livros que agora, passado alguns anos, eu diria: se calhar não devia ter comprado isto. Mas faz parte da vida, tal como os livros. Se calhar há peças de roupa, há malas, há sapatos, há N coisas que diria isso. Por exemplo, eu arrependo-me de ter comprado este smartphone, que de smartphone, epá, é uma coisa tão má. Mas pronto, os arrependimentos também fazem parte da vida e estamos sempre a aprender. Mas continuando com os livros, eu antes de trabalhar, de ter começado a trabalhar, quando estava a estudar, ainda na faculdade, eu lia. Eu não lia, podem estar a perguntar: se calhar ia estar na biblioteca e recitavas. Não. Eu recitei 2 livros para ler até agora na biblioteca, foi muito. Eu não vou recitar à biblioteca, porque eu sei que, se gostar do livro, eu depois, muito provavelmente, eu vou gostar de o ter na estante. Atualmente, esse querer ter o livro na estante já diminuiu um bocadinho, mas antes eu gostava muito de ter os livros na estante e de sentir aquilo de: são meus, e se eu quiser ler, como é que eu vos ia explicar? Se eu gostei muito do livro, provavelmente daqui a uns tempos ou daqui a uns anos eu vou gostar de reler. E se eu tiver na estante, é mais fácil relê-lo do que não. Isso acontecia, lá está, antes de eu ter começado a trabalhar, antes de eu ter aumentado a minha pilha de livros. Porque eu, quando estava a estudar, eu de vez em quando relia os meus livros. Exemplo disso são a trilogia Stephen Motter, são os livros das Brumas de Alfamón, que foram livros que eu li e reli durante anos. Como eu estava a dizer, a maioria também dos livros que eu lia eram livros meus, ou que eu comprava com o dinheiro que eu ia poupando. Portanto, eu, quando estava a estudar, eu tinha a bolsa de ação social, portanto, e daí pagava as minhas despesas e de vez em quando punha um dinheirinho de parte para poder comprar 1 ou 2 livros. Tinha livros que me eram oferecidos quando eu fazia anos, ou no Natal, e depois tinha outros livros que me gostavam para ler, nomeadamente a tia da minha mãe e a irmã de um ex-namorado meu emprestavam-me alguns livros para ler. Tudo começou a mudar gradualmente quando, em janeiro de 2006, eu comecei a trabalhar. Eu era daquelas pessoas que dizia que, quando começasse a trabalhar, iria comprar pelo menos um livro por mês. Eu não sei dizer se efetivamente comprava um livro por mês, um livro todos os meses, mas geralmente havia meses que não comprava, havia meses que comprava 2 ou 3, mas efetivamente, quando comecei a trabalhar e comecei a ter mais poder de compra, fui comprando mais livros. Na altura também foi quando comecei a passar uns tempos a frequentar, na altura, que entretanto infelizmente acabou, o fórum Estante de Livros, que foi uma continuação
do blog. Eu vou deixar o blog da Célia, o endereço cá em baixo, dos tantos de livros. A Célia é uma querida, eu gosto muito das opiniões dela, são opiniões muito sinceras. É alguém que tem os gostos, com quem eu também me identifico em termos de gostos. E no fórum, o fórum foi dos fóruns de livros que eu mais participei. Eu tentei me inscrever em mais dois. Um foi o fórum Bad Books Don't Exist, ou algo assim do género. Mas eu sinceramente registrei-me, escrevi tanto um ou dois posts e nunca me senti muito integrada no fórum. Eu não sei explicar, mas tinha aquela sensação de as minhas leituras, e eu lia maioritariamente fantástico, era o meu género preferido. Continua a ser um dos meus géneros preferidos, mas na altura era mesmo o meu preferido, era aquilo que eu queria, e notava ali um certo distanciamento das pessoas face aos meus gostos. Também me registrei no fórum Bang, da saída de emergência, mas sempre achei também que havia ali alguns conflitos e nunca gostei muito. Eu frequentava o outro fórum, também de livro, também tinha uma parte de livros, mas não só, o Mistério Juvenil, era um fórum, foi se calhar dos primeiros fóruns que eu também me registrei de receitas, mas aquilo também não correu muito bem, mas o Mistério Juvenil foi dos primeiros e que ainda hoje, apesar de menos ativa, continuo a participar. Fala-se sem animados, fala-se de livros, mas mais juvenis. E entretanto, o estudante de livros, quando passou de ser só um blog, e a Célia criou também o fórum, eu comecei a participar e gostei muito do ambiente que lá se vivia, do grupo de pessoas que participava. Ainda hoje mantenho contacto com pessoas de lá, e foi nesse fórum em que as pessoas partilhavam as suas opiniões e trocavam-se ideias que a minha wishlist foi aumentando. E fui aumentando também as minhas compras. Eu sempre comecei a ir à Feira do Livro também a partir mais ou menos dessa altura, 2006, 2007, por aí. Vinha sempre com alguns livros. E ao longo do tempo, eu ia à Feira do Livro, e os últimos anos, trazia, se fosse preciso, 10, 12 livros. De uma vez ou de duas vezes. Mas eu compro livros não só porque gosto, porque sei que à partida, tal como eu disse, eu neste momento tenho um bocadinho mais de restrição nos livros que compro. Opto por comprar livros de autores que eu gosto, que já li, de séries. É claro que de vez em quando compro um ou outro de um novo autor, mas que antes de comprar fecho muitas opiniões e dou prioridade àquelas opiniões de pessoas que têm gostos parecidos com os meus antes de comprar um livro físico. Se estou na dúvida se não sei se isto é bem o meu género, opto por ler o e-book e não comprar o livro físico. Se há livros que eu tenho ali, que comprei, que se calhar hoje não os compraria. Sim, provavelmente sim. Tanto que tenho ali livros que na altura comprei essencialmente por causa do preço, porque estavam baratos, porque custavam 5 euros, 3 euros, e na altura eram baratos e não tinha ainda não tinha ainda um grande apuramento daquilo que comprava. E tenho efetivamente alguns livros que se calhar hoje não os compraria. Eu devo ter ali livros ainda por ler que se calhar foram comprados em 2008 ou 2007, se calhar antes disso, porque fui comprando outros e fui dando prioridade a outros. Este ano e apesar de já ter comprado alguns livros, não sei bem quantos, eu se me lembrar ponho por aqui, mas
estou efetivamente a tentar reduzir os livros que tenho por ler. Estou a tentar diminuir as compras. Não diga a mim mesmo, eu não vou comprar, eu agora vou estar 2, 3, 4 meses sem comprar livros. Não, eu não digo isso a mim mesma, porque se calhar ainda teria o efeito contrário. Se calhar num mês não comprava, no segundo mês não comprava, mas se calhar ao fim do terceiro mês já estava completamente ansiosa e comprava, e se calhar não comprava nem um nem dois, se calhar comprava meia dúzia. Percebem o que eu estou a querer dizer? Portanto, mentalizo-me a mim mesma que tenho que diminuir as minhas compras, até porque, não sei se sabem, mas eu estou desempregada há 2 anos. Neste momento já não tenho subsídio de desemprego, portanto, felizmente, tal como disse, sou poupada e faço uma boa gestão do meu dinheiro. O facto de viver também com a minha mãe ajuda um bocadinho nas compras, nas contas, se bem que eu, quando há obras para o prédio, eu ajudo, porque tal como disse, eu sou uma pessoa poupada, eu tenho as minhas poupanças e é daí que eu estou a fazer a minha gestão. Portanto, eu compro efetivamente este ano muitos livros, tento optar por livros baratos e livros que eu sei, foi o que aconteceu este ano na Feira do Livro. Eu comprei livros que efetivamente queria ler, de autores que queria ler. Há uns que eu não estou a ler, que eu tenho noção que os comprei e se calhar não vou ler este ano. Por exemplo, o David Copperfield, que eu comprei em janeiro nos saldos, e estamos a chegar ao final do ano. Eu muito provavelmente não o vou ler este ano, se calhar nem para o ano, mas eu comprei o livro com 50% de desconto e era um livro que eu já andava com o livro debaixo do olho há algum tempo. O livro original, o preço original é 30 euros. E 30 euros por um livro, por muito grande que seja, custa-me a dar. Portanto, eu quando o vi a 15, era o único exemplar que na altura estava na Bertrand, eu achei que era melhor comprar para não desperdiçar o preço, mas também porque era um livro que eu queria e que já tinha pegado nele há algum tempo. Porque, por exemplo, às vezes acontece, o livro sai, eu pego nele e eu queria este livro, mas eu não vou comprar. E depois acontece algo, ou a editora Caput, ou há pouca edição, ou houve poucos exemplares naquela tiragem, foram vendidos e entretanto não há mais edição e nós ficamos agarrados. Aconteceu-me isso, por exemplo, com o Ana Karenina na edição da Civilização, aquela capa, aquelas edições lindas de capa dura com capas lindas. Eu adoro aquelas capas e eu queria muito o Ana Karenina e na altura, quando vi a venda, peguei nele e pensei, tens lá tantos livros, não o faz comprar, espera agora um tempo e depois compras. E quando quis comprar, e neste momento eu quero o livro e não encontro à venda porque está esgotado na própria editora e não se sabe ainda a situação da editora Civilização. Não se sabe se vai para a frente, se não vai. E portanto, muito possivelmente aquele livro não o vou ver. Lá está, eu neste momento compro livros se tiverem a um bom preço e se forem livros que eu quero efetivamente ler. Ver aqui. Eu tenho aqui só 3 notinhas, era quantos livros tinha por ler, se pretendia entrar numa proibição, e já vos expliquei que não, apesar de me mentalizar que eu tenho que efetivamente reduzir a pilha e tenho que dar prioridade aos livros que tenho em casa. Se calhar para o ano vou tentar, não sei, eu estava a pensar do género, algo do género, só podes comprar um livro se leres 6 livros que tenhas cá por casa, mas se calhar também não resultaria muito. Mas eu efetivamente tenho que me concentrar, tenho que me concentrar que tenho que comprar mais livros. O outro ponto que eu tinha aqui para tentar falar com vocês era porque é que eu ainda não tinha lido os livros que tenho. É efetivamente uma boa questão. E a resposta se calhar é, eu leio muito, comparativamente com outras pessoas não leio tanto assim, porque há pessoas que leem mais de 100 livros por ano. A minha média é capaz de andar aí nos 60, 70 livros por ano, apesar de há anos
calhar li mais. Mas ainda não os li. Porquê? Porque aquela sensação de chegarem à estudante e pensarem o que é que eu agora vou ler, o que é que me apetece. Eu noto que cada vez tenho essa sensação de olho para os livros que tenho por ler, e eu tenho os meus livros por ler misturados com os lidos, porque eu tenho eu tenho 2 estantes grandes e 4 pequenas, e tenho livros à frente e livros atrás. Eu fiz uma pequena, eu mostrei-vos, acho que foi logo o primeiro vídeo aqui no canal, que foi o vídeo das minhas estantes, que foi só assim uma imagem geral, porque eu não vos mostrei os meus livros todos, porque eu tenho livros à frente, portanto vocês veem aqueles à frente, mas depois por trás tinha outros, e pronto, e já me perdi do que é que eu estava a dizer. E olho para a estante e penso, o que é que me apetece? Se calhar se eu só tivesse meia dúzia de livros por ler, se calhar não tinha tanta essa indecisão. Agora, e depois tenho tentado, eu este ano, e tal como já referi, eu tenho tentado dar primacia aos livros que comprei antes do início do ano, apesar de já ter lido também alguns deste ano. Eu não sei especificar os números. Eu estou confiante que este ano foi efetivamente baixar a pilha de livros por ler abaixo dos 3 dígitos. Eu já há muitos anos, e se calhar eu quando digo muitos anos, se calhar estou a falar de 4 anos ou assim, ou 5, que atingi os 100 livros e passei, que me lembro, nunca cheguei aos 200, mas algo que eu todos os anos dizia, há uns anos atrás, dizia que era no início do ano: este ano tenho que baixar a pilha de livros. E suponham, tinha 160 livros por ler. Lia, se fosse preciso, uns 50 livros no ano. Mas depois, em vez da minha pilha diminuir, por exemplo, para os 110, a minha pilha, se fosse preciso, ia para os 180, porque eu tinha comprado mais do que os livros que tinha lido. E isso acontecia-me nestes anos, se calhar 2, 3 anos, 4 anos atrás. Isso acontecia-me. Eu todos os anos digo, é este ano que eu vou baixar a pilha. Eu só comecei a ficar mais preocupada com esta questão de eu tenho que baixar a pilha quando comecei a ver 3 dígitos. E confesso que isso me preocupa um pouco. E eu tento ler livros, só que também os compro, e é esse equilíbrio. E eu acho que qualquer grande leitor e qualquer grande amante de livros, porque não é só o facto de eu gostar de ler, é o facto de eu também gostar do próprio objeto físico, do próprio livro, de gostar de ter na estante. Eu acho que já partilhei com vocês aqui, eu gostava imenso de ter uma biblioteca minha, com estantes de parede a parede, do chão a teto, com portinhas de vidro para proteger do pó, com escadinhas deslizantes para chegar lá acima, ter os livros todos arrumados. Eu tento fazer isso, eu tento ter essa organização de os arrumar por autor e tentar sempre ter, por exemplo, os livros de Fantástico todos juntos. Mas isso funciona no dia que arrumamos a estante, porque depois, quando compramos, se for preciso para o mês seguinte 2 ou 3 livros, a estante já fica desorganizada, porque eu tenho que arrumar aqueles livros agora no sítio onde eu tenho espaço, porque eu não vou desarrumar 400 e tal livros, ou 500, eu não sei bem quantos tenho. E atenção, eu só estou a falar de livros físicos e não me estou a referir a livros físicos mais finis, como por exemplo o caso da coleção dos 5, da coleção da Patrícia, porque esses livros eu também tenho, estão catalogados, mas estão catalogados no Goodreads como finis, e aí também tenho uns por ler. Também os quero ler, nomeadamente a coleção dos 5 e a coleção da Patrícia. Eu quero ver se começo no 1 e se vou lendo por ordem, porque eu fui lendo alguns soltos, mas eu quero ver por ordem. Não sei quando é que vou fazer isso. Talvez irei tentar arranjar um método para fazer isso para o ano, mas sinceramente não sei, ainda não me concentrei muito nisso.
Eu estou a falar única e exclusivamente de livros físicos e livros assim mais adultos, ou... E quando digo adultos não digo literatura... Os livros normais, eu não estou a considerar aquelas coleções mais infantis juvenis, estou a considerar aqueles livros mais young adult ou mais adultos. E aí é onde eu tenho que me concentrar, tentar reduzir a pilha. Tal como disse, este ano estou com a fé, estou inspirada, chamemos assim, que é este ano que eu vou baixar para os 2 dígitos. Eu já acho que nos 2 últimos meses, foi durante o mês de agosto, que eu pensei que ia baixar, porque eu estava no 101 e pensei, é desta que eu vou baixar, é este mês que eu vou conseguir ver 2 dígitos na shelfzinha do Goodreads, mas depois comprei 3 livros e a minha mãe deu-me outros 3, portanto foram 6 livros novos este mês. Mas muito provavelmente só em dezembro, que é quando eu faço anos e quando temos o Natal, é que eu vou ter novas aquisições de livros. E quando digo aquisições, são livros comprados por mim ou livros que alguém me dê. Não estou a prever agora, setembro, outubro e novembro, arranjar livros, mas nunca se sabe. E pronto, esta foi uma conversa mais informal, está assim um bocado... É capaz de estar um bocado confuso, porque eu vou falar, tal como disse, eu só tinha aqui 3 notinhas de tópicos que queria abordar, porque queria mesmo que fosse assim uma conversa mais descontraída, sem aquela questão de perguntas diretas, mas estejam à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, façam os comentários cá em baixo, deixem perguntas que eu terei todo o gosto ao responder por escrito ou fazer um novo vídeo, no caso de houver assim muitas questões. Façam perguntas, as perguntas que quiserem, que eu terei todo o gosto em responder. Eu espero que tenham gostado. Eu sei que o vídeo se calhar ficou um bocadinho confuso, mas é complicado estar a falar para uma câmera quando não há aquela interação. Se calhar se estivesse a falar com outra pessoa do outro lado que fosse perguntando coisas, a conversa seria mais, eu não digo fluida, mas tinha uma sequência, tinha mais uma sequência e não seria tão confuso, porque depois também começa a dispersar. Eu também sei que falo muito com as mãos, eu tenho que começar a tentar não falar tanto, mas isso falar com as mãos acontece-me tanto aqui nos vídeos como na vida real. Eu tenho muita tendência a mexer as mãos e vou tentar diminuir um bocadinho. Mas pronto, espero que tenham gostado. Um beijinho e até à próxima. Tchau!